Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que já começa com um título que, olha, não passa despercebido. Advogando para Satanás, um texto do presbítero Marcos Benedito. Um título forte, né? Muito. E a premissa dele é bem direta e, para alguns, talvez um pouco desconfortável, assim. Eles sugerem que uma parte da liderança cristã de hoje em dia, talvez sem perceber, acabou adotando um discurso que minimize a existência ou a atuação de uma força espiritual maligna, o que a Bíblia chama de diabo. Exato. Nossa missão aqui é desmembrar esse argumento, entender como ele usa as passagens bíblicas para se sustentar e quais são as consequências dessa postura, na visão dele, claro. E a tese central dele é uma provocação direta a uma tendência que a gente vê muito hoje, que é a de psicologizar os problemas. A preocupação do autor não é negar a responsabilidade humana pelos nossos erros, sabe? Ele até faz questão de citar Tiago 1,14, que diz que somos tentados pela nossa própria cobiça, para deixar isso bem claro. Certo. O que realmente incomoda ele, o ponto central, é essa mania que ele enxerga de substituir completamente a teologia do conflito espiritual por uma linguagem de autoajuda. O texto dele é um empurrão forte na direção contrária, um chamado para reequilibrar a balança. Certo. Então não é um argumento de a culpa é sempre do diabo, mas sim um alerta para não cair no extremo oposto, o de que a culpa nunca é do diabo. E para definir os termos do jogo, ele já começa com uma passagem bem conhecida, não é? Exatamente, ele ancora o argumento dele em João 10,10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Para o autor, isso não é só uma figura de linguagem para falar das dificuldades da vida. Ele lê isso de forma literal. Literal mesmo. Na interpretação dele, existe uma entidade com uma agenda clara e destrutiva. E quando líderes, na tentativa de soar mais modernos, ou, sei lá, equilibrados, usam frases como "isso é apenas o fim de um ciclo", ou "nem tudo é o diabo", Que são frases muito comuns. muito. O autor acredita que eles estão, na prática, apagando da lousa a descrição que a própria Bíblia faz do inimigo. Ele vê isso como um perigo real. Entendi. Ele estabelece essa premissa de que a ação do inimigo está sendo subestimada. Mas como ele defende isso? Porque sem exemplos bíblicos, seria só uma opinião. E pelo que eu vi, ele vai buscar esses exemplos desde o início de tudo, né? Sim, ele não perde tempo. Ele constrói o caso dele de forma cronológica, quase como um promotor apresentando evidências. Começa em Gênesis, no Jardim do Éden. Ele não diz que Eva teve uma crise de identidade. Ele aponta para a serpente como um agente externo que engana e quebra a comunhão com Deus. Certo. Depois ele avança para a história de Jó, que é um caso clássico, né? Ali, a narrativa bíblica deixa explícito que é um acusador, Satanás, que dialoga com Deus e recebe permissão para testar Jó. O objetivo era claro: destruir a fé e a vida dele. E o autor usa um exemplo muito específico e forte aqui que eu achei particularmente interessante. O de Crônicas? Isso, 1 Crônicas 21, que diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Ele está sendo bem direto. A Bíblia, nesse texto, nomeia o agente. Exato, e a escolha dessa passagem é uma jogada argumentativa muito intencional. Por quê? A ira do Senhor. Ah, entendi. Ao escolher deliberadamente a versão de Crônicas, ele está focando o argumento dele dizendo: vejam, a própria Bíblia não tem medo de nomear um agente espiritual externo aqui. Ele não está tentando resolver a complexidade teológica entre as duas passagens. Ele está usando a que serve ao ponto dele para construir o caso de que essa é uma realidade persistente nas Escrituras, sabe? Não um incidente isolado. Isso faz todo sentido. Ele está selecionando as evidências que melhor constroem a narrativa dele. E essa narrativa fica ainda mais intensa quando ele traz o conflito para dentro do círculo mais íntimo de Jesus, mostrando que essa influência não é só algo que acontece lá fora. Sem dúvida. Esse é o momento em que o argumento dele se torna mais afiado, assim. Ele argumenta que o inimigo não age apenas como uma força externa, mas também através de pessoas, e não qualquer pessoas. Ele cita a fala duríssima de Jesus aos fariseus em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. É uma acusação direta. Pesado. E vai além. Ele menciona Lucas 22,3.
que afirma de forma bem sucinta que Satanás entrou em Judas, um dos 12 escolhidos. Mas o exemplo que parece ser o clímax desse ponto é a repreensão a Pedro. Jesus vira para o seu principal discípulo, a rocha, e diz: "Para trás de mim, Satanás." Isso é chocante. Mas será que o autor, ao usar esse exemplo, não corre o risco de abrir uma porta perigosa? Quer dizer, com essa lógica, qualquer um que discorda de um líder pode ser acusado de estar sob influência maligna? Essa é a linha tênue que o autor tenta equilibrar. E a sua pergunta é a crítica mais comum a esse tipo de teologia, né? O autor usa esse exemplo para ilustrar o que ele chama de verdade desconfortável. Que a influência pode ser sutil, momentânea, e se manifestar até em alguém com ótimas intenções, como Pedro. Pedro tinha acabado de declarar que Jesus era o Cristo. Exato. A repreensão de Jesus, na interpretação do autor, não foi a Pedro, o homem, mas a ideia que ele expressou naquele segundo, uma ideia humana que se opunha ao plano divino do sacrifício. O perigo que você aponta é real, e o autor provavelmente diria que o antídoto para isso é o discernimento, a humildade, não a acusação leviana. Mas, para ele, o risco da omissão, de não alertar para essa possibilidade, é muito maior do que o risco do exagero. É uma escolha de qual risco correr. E essa ideia de sutileza se conecta com outro ponto que ele levanta, sobre as táticas do inimigo. Não é sempre um ataque frontal com chifres e tridente, né? Exato. Ele argumenta que a tática mais eficaz muitas vezes é o disfarce. Para isso, ele usa 2 Coríntios 11, que fala de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. E o versículo-chave é o 14, que diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Uau! A implicação para o autor é imensa. Significa que o discurso mais perigoso não é aquele que é obviamente mau. É aquele que soa bom, equilibrado, razoável, mas que sutilmente desvia do caminho. E isso volta direto para a crítica inicial dele. Exatamente. Uma frase como "nem tudo é o diabo" soa prudente, mas na ótica do autor pode ser exatamente o tipo de luz que desarma a vigilância e abre a guarda. Então, se uma liderança decide não falar sobre isso, ou falar de forma muito amena, quais são as consequências práticas para a comunidade, segundo o texto? Ele desenha um cenário bem sombrio assim. Primeiro ele diz que isso enfraquece a vigilância espiritual do povo. Se o pastor nunca menciona a existência de um lobo, as ovelhas não vão ficar atentas. Faz sentido. Segundo, confunde o discernimento. As pessoas perdem a capacidade de identificar a raiz de certos problemas, atribuindo tudo a causas naturais ou psicológicas, quando, na visão dele, pode haver um componente espiritual. E por fim, ele conclui que isso expõe o rebanho, como ele chama, às ciladas do inimigo. A palavra cilada aqui é importante, sugere armadilhas, estratégias. E ele contrapõe essa postura, que ele chama de omissa, com a dos apóstolos originais. Os apóstolos eram enfáticos sobre a necessidade de alerta. Ele cita Pedro, que não diz relaxem, mas sim sede sóbrios e vigilantes. Ele menciona Paulo, que afirma em 2 Coríntios sobre o inimigo. Não ignoramos os seus ardis, ou seja, seus planos e estratégias. E, claro, a armadura de Deus. A famosa passagem de Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Que é um ponto que sempre me chama a atenção. A ideia de uma armadura. E o autor explora isso a fundo. A lógica dele é muito direta. Ninguém fabrica equipamento de guerra se não houver um conflito real. Certo. E não é só uma imagem poética. Paulo detalha cada peça. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Exato. O autor argumenta que cada uma dessas virtudes é uma peça de equipamento. A Bíblia não gastaria tempo detalhando um arsenal se a guerra não fosse real. Para ele, uma liderança que ignora isso está, na prática, mandando seus soldados para a batalha desarmados. Ok. Então, depois de apresentar todas essas evidências e argumentos, qual é a conclusão, o chamado à ação que o autor propõe? O que ele quer que a liderança faça concretamente? A proposta dele é um modelo de liderança que ele considera equilibrado e bíblico. Não é um chamado para ver o diabo em cada esquina ou para abandonar a responsabilidade pessoal. Pelo contrário, ele defende uma liderança que, primeiro,
ensine o povo a assumir suas falhas e pecados. Uhum. Mas que, em segundo lugar e com a mesma firmeza, não se omita em reconhecer a realidade do inimigo. Ela deve alertar sobre essa batalha, ensinar como ela funciona e, crucialmente, equipar o povo para resistir. É aí que ele cita Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para o autor, o reconhecimento do adversário não é para gerar medo, é o primeiro passo estratégico para a vitória. Faz sentido. É como um general que precisa que suas tropas conheçam tanto suas próprias fraquezas quanto as táticas do inimigo. E como ele amarra tudo isso no final? Ele termina com uma escolha bem clara, uma divisão entre duas posturas. Para ele, negar a guerra espiritual não é um sinal de maturidade teológica ou de sofisticação intelectual. É, na palavra dele, imprudência. Direto. Silenciar sobre as ações do inimigo não é um ato de equilíbrio pastoral, é omissão. O apelo no final do texto é por líderes que não tentem suavizar ou modernizar o que a Bíblia, na interpretação dele, denuncia de forma clara. E ele fecha com uma frase de efeito que resume tudo. Negar a guerra não traz paz, traz despreparo. Fica claro, então, que o texto todo é construído sobre essa tensão. De um lado, uma visão de mundo mais contemporânea que busca explicações psicológicas, sociológicas, o fim de um ciclo, o burnout e o trauma. O erro humano. Exato. E do outro lado, a visão bíblica mais clássica, que o autor defende com unhas e dentes, de que existe um conflito espiritual ativo, pessoal e que exige uma postura de prontidão constante. Exatamente. E talvez um insight final que a gente pode tirar desse material é que o apelo do autor, em sua essência, é por um estado de alerta fundamentado nas Escrituras. Ele não está pedindo pânico ou uma caça às bruxas. Ele está pedindo prontidão. A mensagem dele é inequívoca. Na visão dele, fingir que um adversário não existe não o faz desaparecer. Apenas deixa o seu povo vulnerável e mal equipado para uma batalha que ele acredita ser real e inevitável. O texto foca muito na responsabilidade da liderança em alertar sobre um inimigo espiritual. Isso faz a gente pensar numa coisa. Deixando de lado a liderança por um momento, como um indivíduo, dentro desse ou de qualquer sistema de crenças, pode tentar discernir. Discernir entre uma dificuldade que é puramente humana, um obstáculo psicológico, uma falha de caráter, o fim de um ciclo natural da vida e aquilo que o autor descreveria como uma oposição externa e deliberada. Onde fica a linha?